Vamos lá, meus amores. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Deixa eu reduzir o meu retorno. Fizemos um pequeno intervalo. É necessário, né, gente? Porque senão as nossas, né? Primeiro, a atenção da gente se perde, né? Quando a gente faz muitos eventos ao mesmo tempo não, seguidos, né? A gente vai dando aquela cansada, né? Na visão, no pensamento, né? Eu também preciso descansar minha garganta, né? Porque tá naquela semana do pipoco, tá, gente? Eu já estou falando para Alexa para ela tocar a 7ª trombeta do Apocalipse aqui em casa, né? Eu olho para Alexa e falo assim: Alexa, pode tocar, minha filha? Pode tocar a 7ª trombeta aí do Apocalipse, porque essa semana tá um pipoco, gente. Sabe aquela semana assim que você fala, meu Deus, quando chega na terça-feira eu já tava exausta, né? Mas é porque, gente, o clima muito ruim, né? O clima muito seco aqui em Brasília, e aí muito frio, muito calor, tudo misturado, e assim, falando, as cordas vocais dizem assim, chega, né? E a gente tem que cuidar, porque a gente usa, né? É o instrumento aí de trabalho da gente. Gente, esse tema agora, ele é muito, muito querido pelo examinador. Falar de prescrição e decadência, acoplado com o tema da responsabilidade civil, tá? É muito, muito, muito importante. Eu fiz uma seleção muito louca aqui de questões, porque sempre cai alguma coisa sobre responsabilidade civil, tá? Então, pode ter uma pegada voltada para o Código Civil, pode ter também uma pegada voltada ao quê, gente? Para o Código de Defesa do Consumidor. Então, isso interfere a questão de tipos de responsabilidade, questão de prazo de prescrição, né, para você alegar para você invocar certas pretensões, tá? Lembra que uso capião é uma prescrição aquisitiva. Então, a gente não basta saber, gente, que prescrição é a perda da pretensão e que decadência é quando você perde um direito potestativo, tá? Primeiro, o mais importante aqui é você, né, lembrar que muitas vezes a pessoa tem uma pretensão, tem um direito e ela não exerce. E, né, tendo o tempo transcorrido, ela pode perder essa pretensão, ela pode perder esse direito, tá? Quando eu falo de prescrição, eu vou fazer um esquema para vocês aqui também. Eu tenho que lembrar qual é o prazo geral prescricional do Código Civil, 10 anos, artigo 205, e quais são os prazos, o quê, gente? Específicos. Tem que marcar no seu vadimeco 206 do Código Civil, tá? Que vai trazer prazos de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e 5 anos, os prazos específicos, tá? Depois a gente vai voltar lá no 27 do CDC, Código de Defesa do Consumidor. Sabe para quê? Para lembrar que naqueles casos envolvendo responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, os acidentes de consumo, o consumidor tem 5 anos para exercer a pretensão indenizatória dele, né? Então, isso aqui é importante, tá, gente? Saber se eu vou aplicar o Código Civil, se eu vou aplicar, né, o Código de Defesa do Consumidor. Lembrar que em alguns casos a prescrição não ocorre, né? Nós temos causas impeditivas e causas suspensivas, além das causas interruptivas também que estão no artigo 202. Então, eu vou fazer um bem bolado, tá? Lembra, falar em prescrição e decadência, né, falar principalmente da prescrição, não tá ligado só com responsabilidade civil, tá ligado também com a uso capião. E aí vocês vão ver isso, porque eu coloquei algumas questões aqui, tá? Eu tentei fazer um bem bolado para vocês. Tudo bem? Então, vamos começar, gente? Vamos começar. Ah, lembrando, esse material já está no Telegram, gente. Eu tô eficiente, não tô não? Deixa eu pegar aqui o link do canal. Vou pegar o link aqui e já vou colocar aqui no chat para vocês. Colei, né? A Patrícia falou assim, a aula anterior ficará disponível aqui no YouTube? Creio que sim, tá? Qualquer coisa eu peço, Paty, para ficar disponível. O FGV na mira, né? Tá bom? Gente, de qualquer maneira, tá? Já coloquei o link para vocês. Esse material aqui, gente, nós temos 2 horas para enfrentar 56 slides, né? Não sei se vai dar para fazer todos, mas a gente vai passando aqui e vocês vão começando a entender, né, como é que é a pegada do examinador. Seja resolvendo questões de provas anteriores, que a gente está resolvendo demais da conta, seja o quê, gente? Seja resolvendo questões anteriores ou questões de simulados que eu, né, apliquei aqui no GRAM, tá bom? Ou no canal. Tranquilos? Lembrando que esse tema é tão importante que ele pode ser veiculado até numa peça prático-profissional, né? Ele pode, já teve várias situações envolvendo apelação, envolvendo contestação, tá, gente? Em que você tem que alegar, né? Você tem que se defender alegando preceitos da responsabilidade civil. Então, ele é um tema do coração.
do examinador. É um tema cativo, tá? Tem que mandar bem na questão de responsabilidade civil e também, principalmente, na questão dos prazos de prescrição, tá bom? Vamos começar, então? Gente, aqui o pessoal falou que tá falhando o áudio. Eu tô só esperando. Aqui, pra mim, gente, tá tudo ok, tá? Vejam se vocês conseguem resolver aí com a questão do fone, tá? O Robson, gente, 10, quase 11 horas da manhã, o Robson falando assim, boa madrugada, né? Tá? Dá uma olhadinha, porque o diretor aqui não sinalizou nada pra mim não, gente. Diretor, tá tudo ok, né? Beleza? Veja se é um probleminha aí com o seu áudio. Às vezes coloca um fonezinho. Vamos começar, gente. O material já tá no Telegram. Deixa eu fazer aqui só uma alteraçãozinha aqui pra vocês, bem tranquila. Olha aqui, gente. Começando o estudo da responsabilidade civil, tá? Beleza, gente. O diretor já falou pra mim, ó, segue o baile, tá tudo ok. Raquel, qual é a primeira questão? Calma aí, gente, que eu coloquei no modo. Deixa eu voltar aqui pra vocês não terem que ficar olhando isso aqui tudo. Eu coloquei no modo invertido aqui. Deixa eu só colocar a primeira questão. Esse material tá top, gente. Tem uns esqueminhas que eu já deixei pronto de aulas anteriores, que é o esqueminha que eu faço aqui. A gente vai fazer outros esquemas também juntos, tá? De tipo de responsabilidade civil, elementos da responsabilidade civil, tá? No canal, gente, eu também coloco, eu tô começando a colocar no Telegram algumas notícias do STJ ou de TJs, tá? Para que vocês possam, o quê, gente? Ir se inteirando também do que tá acontecendo aí no nosso Brasil brasileiro, tá bom? Olha essa questão, gente. Essa questão aqui diretamente do Globo Rural, né? Em pleno domingo, eu tava lá assistindo o Globo Rural, louca da roupa, né? E aí eu, né, tive uma ideia e fiz uma questão para um simulado. O Marcílio, ele é residente e domiciliado em Alto Paraná, beleza? Residente domiciliado em Alto Paraná. Ele é agricultor, aqui é sul do país, né? Ele é agricultor e trabalha com o bicho da seda, cujas lagartas se alimentam de folhas de amoreira. Isso aqui eu descobri lá no Globo Rural, gente. Passando por um processo de metamorfose. Então, as lagartas, elas se alimentam das folhas da amoreira, passam por um processo de metamorfose até a produção dos fios de seda. O seu vizinho Antônio comercializa laranjas e usa agrotóxicos. Nessa última safra, Marcílio teve um prejuízo de mais de 20 mil, oriundo da morte de várias lagartas do bicho da seda, que tiveram seu ciclo retardado, não conseguindo formar o que, gente? O casulo. Marcílio entende que o prejuízo ocorreu em virtude da deriva, né? Da deriva de defensivos agrícolas da propriedade vizinha. Ele coloca o agrotóxico lá na laranja, né? Em virtude do vento e tudo mais, vêm esses defensivos agrícolas e matam a lagarta dele, né, gente? Então, em virtude da deriva de defensivos agrícolas da propriedade vizinha, né? E ele deseja acionar judicialmente Antônio para ser ressarcido dos prejuízos que ele sofreu, incluindo os 2 contratos que não conseguirá honrar com uma fábrica têxtil, que é uma parceira de 8 anos do senhor Marcílio. E aí, gente, a partir do cenário, responda. Então, tá aqui os 2 no âmbito rural, né? Um com a laranja, o outro com o bicho da seda. Só que é o quê, gente? Ó, você praticou uma conduta e me causou um dano. Então, lembra, a gente vai tentar a reparação integral. Então, a gente tem danos patrimoniais, danos extrapatrimoniais, né? Dano material, a gente tem o emergente, os lucros cessantes. Então, eu já tinha, né, gente, estabelecido ali um contrato com 2 empresas, né? 2 fábricas. E não vou conseguir porque minhas lagartas, o quê, gente? Morreram. Não terminou o ciclo. Então, a pergunta é, como se classifica a responsabilidade civil do meu vizinho, né? Do Antônio? A pretensão de Marcílio de obter o ressarcimento do prejuízo de 20 mil, mais os contratos não honrados, né, com a fábrica têxtil, encontra amparo legal? E aí, gente? Porque eu posso pedir o quê, gente? Eu posso pedir aqueles danos que eu efetivamente sofri, tá? Então, aqui, gente, o que eu efetivamente sofri, né? O dano, aquele que implica numa diminuição patrimonial, tá? E também o que, gente? Além dessa diminuição patrimonial, o lucro que eu deixei de ter, né? Então, lembra que na questão ele diz assim, gente, ele teve um prejuízo de mais de 20 mil. A morte das lagartas, né? Ele quer ser ressarcido dos prejuízos, incluindo, gente, os 2 contratos que ele não vai conseguir honrar,
Tudo bem? Aí vem primeiro. Gente, aqui, lembra, eu não tenho nenhuma relação jurídica pré-existente com meu vizinho. Então, aqui a responsabilidade é aquiliana. Tudo bem? Se ela é aquiliana, nós temos como base o artigo 186 do Código Civil. Aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência, violar direito de outrem e causar dano, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito. Tudo bem? Então, volta. Raquel, como se classifica, tá? Beleza. A Ada falou assim, eu não achei a palavra aquiliana em lugar nenhum, estou com a cereja do bolo. Você procurou, Ada, no índice remissivo? Porque pode aparecer também responsabilidade subjetiva. Porque o 186, além de trazer uma responsabilidade aquiliana, também chamada de extracontratual, não negocial, mas esse artigo também, ele fala, ó, o que o 186, Ada, ele traz pra gente responsabilidade aquiliana, responsabilidade subjetiva, ato ilícito puro, tá? Com certeza você tem aí ato ilícito, no artigo 186. Porque essa expressão aquiliana, ela é uma expressão da doutrina, tá? Então, volta para mim, Raquel. Responsabilidade civil aquiliana, subjetiva, tá vendo aqui? Ada. Então, ó, a responsabilidade do Antônio, tá? Como se classifica? Responsabilidade aquiliana e subjetiva, conforme o artigo que, gente? 186, tá? Perfeito. Ada, ela falou assim, eu procurei aqui e achei como responsabilidade extracontratual. É sinônimo da aquiliana. Se você colocar aqui para mim responsabilidade extracontratual e subjetiva, tá lindo, tá? O aquiliano, ele é doutrinário, tá? Eu acho mais bonito, mas na prova o quê? Ele não vai poder tirar ponto se você chamar de extracontratual, porque são expressões sinônimas. Quando a gente tem um contrato, o contrato não é cumprido e causa danos, como tem uma relação jurídica pré-existente, responsabilidade contratual, negocial, tá? Se não, extracontratual, sinônimo de aquiliana, tá? No artigo 186, tá? Você pode colocar de caneta, aquiliana, não dá nada, tá bom? Raquel, então, ó, responsabilidade civil, aquiliana e subjetiva, conforme artigo 186 do Código. Depois a pergunta foi, a pretensão de Marcílio de obter o ressarcimento do prejuízo, mais os contratos não honrados, encontra amparo legal? Sim. Marcílio pode requerer a reparação dos danos materiais experimentados, né, danos patrimoniais, danos materiais, incluindo dano emergente, tá? Prejuízo de 20 mil, e os lucros cessantes, os contratos não honrados com a fábrica. Então, onde é que está isso? Ó, artigo importante, 402. Eu acho que eu não coloquei aqui. Normalmente eu coloco, né, que o dano ele engloba aquilo que o prejuízo efetivo e aquilo que eu deixei, né, de obter. Tranquilos? Então, volta. Raquel, caso Marcílio queira primeiro produzir a prova pericial diante da urgência para posteriormente ajuizar a ação indenizatória, qual caminho processual você indica? Gente, se eu tenho uma urgência, produzir uma perícia logo para dizer que foi o quê, gente? Que a lagarta morreu por causa da deriva dos agrotóxicos, né? Eu quero produzir essa prova rápida, senão eu perco a oportunidade de produzir. Então, isso seria uma ação probatória autônoma ou uma ação de produção antecipada de prova, que é o artigo 381 do CPC. Tá? Que ele também cai com certa frequência, tá? Se não é na segunda fase, cai na primeira. Então, ó, poderá Marcílio promover uma ação de produção antecipada de prova. Como é que ele está falando que é urgente, né? Eu uso o artigo 381, inciso 1º. Eu já aconselho vocês a fazerem uma revisão. Lê o 381 até o 383, tá bom? Lê o 381 até o artigo 383 do CPC. Lembra, eu não uso essa ação só para situações de emergência. Eu posso produzir uma prova antecipada para fins de acordo. Eu posso produzir uma prova antecipada, além de para fins de acordo, eu também posso produzir uma prova antecipada, né, para certificar se eu tenho esse direito mesmo ou não, para depois ajuizar a ação indenizatória, tá bom? Então é importante revisar os termos, né, da produção antecipada de provas. Até aqui, gente, tudo bem? Raquel, tudo ok. Deixa eu até pegar aqui meu cereja do bolo, gente, porque aí eu vou fazendo algumas pinceladas com vocês. Eu também tenho meu cereja do bolo aqui. Olha o que diz. Eu quero só recapitular com vocês
quero fazer essa análise. Opa, só não posso derrubar aqui o estúdio, né, gente? Eu quero fazer só uma análise mais aprofundada com vocês. Olha o que diz o artigo 402. Deixa eu voltar aqui para vocês. Olha o que diz, eu tô aqui com o meu cereja do bolo, ó. Olha o que diz o 402, gente. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem além do que ele efetivamente perdeu, que é o dano emergente, e aquilo que ele razoavelmente deixou de lucrar, que são os lucros cessantes. Né? Então, o que ele deixou de auferir, gente? A questão dos contratos com as duas fábricas têxtil, né? Beleza? Pode voltar comigo. Raquel, tá tranquilo. Gente, vamos para a próxima questão. Essa foi cobrada no 33º exame de ordem. Após áspera discussão, cujo tema central era um assunto banal, Pedro foi agredido, gente. Pedro foi agredido por João. A agressão lhe causou lesões graves, o que, embora não tenha caracterizado um dano estético, impediu que ele exercesse sua atividade laboral como motorista particular durante o quê, gente? O período de 12 meses. Ele ficou impedido, gente, tá? 12 meses. 3 dos quais permaneceu internado em hospital particular. Pedro, já recuperado, não consegue trabalhar com a mesma eficiência de antes, o que reduziu a sua renda mensal. Ele teve o quê, gente? Raquel, eu perdi parte da minha capacidade laboral. Então lembra, gente, nesse tipo de dano aqui, eu vou querer tudo, né? O dano material, o dano moral, se fosse o caso aqui, que não, né? Dano estético. Eu ia querer alimentos indenizativos, né? Aquela diferença que eu tô tendo salarial, né? Eu tenho que lembrar da redução da capacidade laboral, tá? Pode ser uma redução e pode ser o quê, gente? Uma perda total da capacidade laboral, tá? Então volta. Vamos só lembrando, tá? Detalhes importantes. Quando o assunto é indenização, nós vamos fazer um estudo a partir do artigo 944 do Código Civil, tá? A indenização mede-se pela extensão do dano e não pela extensão da culpa, tá? Então, lembra, existem danos que geram a morte da vítima. Existem danos que geram uma incapacidade laboral, tá? Permanente, transitória, temporária, total, parcial, tá? Então, volta. Ele ficou ali, gente, 12 meses, né? Impediu que ele exercesse a atividade laboral dele, tá? 3 desses 12 meses, 3 ele ficou no hospital, tudo bem? Pedro, já recuperado, não consegue trabalhar com a mesma eficiência do que antes, o que reduziu a sua renda mensal. Mas como ele necessita de uma medicação de forma habitual, então olha aqui, gente, ele precisa de medicação habitual. Os seus gastos aumentaram e, para agravar a sua situação, não há previsão de término do tratamento. Além disso, já tendo gasto todas as suas economias, Pedro precisa quitar a dívida referente à internação, uma vez que ele não possui plano de saúde. Diante dessas circunstâncias, Pedro procura um advogado que o orienta a pleitear judicialmente a reparação por danos materiais, que, segundo o advogado, se resumiria ao valor da dívida com o hospital e aos recursos necessários ao tratamento e à compra da medicação habitual. E Moraes em face de João. Deduzidas as pretensões em juízo, após o transcurso regular do feito, o pedido relacionado aos danos morais é julgado procedente, fixando-se a título de compensação o valor de 20 mil. Já o pedido dos danos materiais é julgado procedente, mas sem a fixação do valor reparatório. É uma parte ilíquida. Gente, você tem que ir entendendo, né, o contexto. Aqui o Pedro, ele foi agredido, tá? Então o Pedro procura o seu advogado, entra com uma ação contra quem, gente? Contra o João. Nasce uma sentença. Nessa sentença, o juiz diz assim, ó, condeno o João a pagar dano moral no valor de 20 mil e dano material também. Só que aqui, né, no dano material, ele não diz o valor. Então, essa parte aqui é ilíquida.
essa parte da minha sentença é ilíquida. Ilíquida. Tudo bem? Ressaltando o magistrado na sentença que o montante devido seria objeto de uma futura liquidação. Nenhuma das partes recorreu, tendo a sentença transitada em julgado. Ponto. Transitou em julgado. Premido pela necessidade imediata, Pedro pergunta a seu advogado se poderia, desde logo, iniciar a execução do julgado em relação à quantia já fixada, o dano moral, né? E aí, após consultar o código, o advogado responde que, sendo a liquidação de sentença uma etapa autônoma e necessária, deveria ser aguardada a definição de todos os valores devidos antes de se iniciar a fase de cumprimento, que deve ser uma só. Louco, né, gente? Diante de tais circunstâncias, respondo os itens a seguir. Gente, o nosso amiguinho aqui, o Pedro, ele pode, ao mesmo tempo, promover o cumprimento de sentença nos mesmos autos da parte líquida, que são os danos morais, e ele pode fazer a parte, fase de liquidação, para apurar o quantum de beato dos danos, o quê, gente? Materiais. Então, eu não preciso esperar para fazer o quê, gente? Inclusive, caiu uma questão dessa na primeira fase de vocês, eu acho que foi essa última, que era exatamente se uma pessoa poderia fazer a liquidação mesmo estando pendente um recurso, né? A parte que perdeu, recorreu, se eu podia fazer uma liquidação antes do trânsito em julgado. Claro que pode, se até a execução provisória pode, quem dirá a liquidação provisória? Porque a liquidação, gente, é só para apurar valores. Na liquidação não tem atos constritivos, não tem bloqueios. Então, em tese, também não tem prejuízo para outra parte, tá? Mas aí eu não preciso ficar esperando, não. Eu posso fazer a execução de uma parte e a liquidação da outra, tá? Então, aqui, em relação ao dano material, gente, né? A Ada falou assim, lucros cessantes, a pensão, execução da sentença na parte líquida e fazer o pedido da parte líquida, né? Gente, em relação ao dano material, além das despesas com a internação, tratamento e medicação, poderia ser incluído algum outro valor de reparação na composição? Gente, com certeza, né? Ele poderia requerer o quê? Os alimentos indenizativos ou ressarcitórios, né? Essa diferença que ele teve salarial, né? Então, isso aqui, ó, primeira, letra A. A questão trata dos temas responsabilidade civil e liquidação. Então, ó, primeiro, em relação ao dano material, além das despesas com internação, tratamento e medicação, poderia ser incluído algum outro valor? Por exemplo, os alimentos indenizativos ou ressarcitórios, considerando essa redução, né, salarial que ele teve? Sim. A indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, pode incluir uma pensão correspondente à importância do trabalho para o qual o autor se inabilitou ou da depreciação que ele sofreu. Aqui nós temos o 950, tá? Eu já coloquei aqui, ó, gente, tá? No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o fim, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Se dessa ofensa, ou 950, se da ofensa resulta um defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento, isso aqui foi o que ele copiou, ó, além das despesas do tratamento e lucros cessantes, incluirá uma pensão correspondente à importância do trabalho para o que se inabilitou ou à depreciação que ele sofreu. Tá? Então lembra, e isso pode acontecer também em casos envolvendo erro médico, tá? O disposto nesses artigos aplica-se ainda no caso de indenização devida por aquele que no exercício de uma atividade profissional, por negligência, imprudência ou imperícia, causar a morte do paciente, agravar-lhe o mal, causar-lhe lesão ou inabilitar-o para o trabalho. São artigos aqui chaves, tá? Sobre indenização. Raquel, a resposta dada pelo advogado à indagação de Pedro está correta? Ou haveria alguma medida ou requerimento processual capaz de conferir maior celeridade à cobrança da parcela indenizatória já definida? Compensação por danos morais. Gente, a resposta dada pelo advogado está correta? Não, porque ele pode, simultaneamente, promover o cumprimento de sentença da parte líquida,
os danos morais, e em autos apartados, fazer a liquidação, né, a fase de liquidação dos danos materiais, tá? Então, pode voltar. A resposta está incorreta, tá? Seria possível iniciar desde logo a execução do julgado, fase de cumprimento de sentença em relação à quantia líquida, né? A solução do caso está prevista no 509, parágrafo 1º. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação. Gente, lembra, quando o assunto é liquidação, ó, você vai ler aqui do 509 ao 512 do CPC, para você dar uma revisada em liquidação, ok? Que é a fase que a gente usa para obter o cumprimento de sentença, né? Pra gente, ó, eu tenho que fazer essa liquidação em casos de decisão ilíquida para poder depois ir para o cumprimento de sentença. Então, é uma fase utilizada, não é obrigatória, só quando eu tenho sentenças ilíquidas, e é uma fase para a gente apurar o quantum de beato, né? E existem 2 tipos de liquidação. Liquidação por arbitramento, quando normalmente a gente precisa aí de uma prova técnica, pericial, e a liquidação pelo procedimento comum, quando há necessidade de provar fato novo, tá bom? Então pode voltar. É uma ótima oportunidade de revisar também o que, gente? A liquidação, tá bom? Vamos pro próximo, gente? Vamos. Aqui nós já respondemos, então, né, essa questão aqui do Pedro e do João, tá? Vamos para a próxima. Essa foi do 32º. José, eu adoro essa, gente. José estava caminhando em um parque. Olha a ideia de jirico também aqui do José. Ele estava andando, gente, ele estava aqui, ó, caminhando em um parque em uma noite chuvosa, quando o empregado da sociedade empresária contratada para realizar o serviço de jardinagem do local perdeu o controle do cortador de grama e acabou por decepar parte do pé de José. Misericórdia, né, gente? Olha aqui. O que aconteceu, Raquel? Gente, aqui eu tenho, primeiro, eu tenho um empregador. Esse empregador, né, essa aqui é uma empresa que foi contratada para fazer o serviço, né? Então, aqui você tem uma empresa e você tem o empregado, né? Então, aqui tá falando, ó, o empregado perdeu o controle, o empregado, no exercício da função, ele perdeu esse controle, né? E acabou por decepar o pé de José. Percebendo-se culpado, o empregado, então ele agiu com culpa. Raquel, mas eu posso dizer também que essa empresa que presta o serviço de jardinagem, ela é uma fornecedora de serviços. É, também. Fornecedor. Fornecedor. É um fornecedor de um serviço. Beleza? De alguma forma, o José é um consumidor por equiparação, porque ele foi vítima aqui desse acidente de consumo. Gente, nos 2 casos, a responsabilidade é objetiva, né? Aqui, ó, do empregador em relação ao empregado, do fornecedor, tá? Objetiva. Ele se entendeu culpado e ele evadiu-se do local. José foi socorrido por Marcos e Maria, né? Então, aqui, ó, nós temos a vítima. A vítima foi socorrida por Marcos e Maria. A vítima, volta Brasil, a vítima foi, né, acudida e socorrida por Marcos e Maria, ambos com cerca de 80 anos, únicas testemunhas do ocorrido, que o levaram ao hospital. Em razão, gente, dessa chuva torrencial e do frio que fazia naquela noite, Marcos e Maria contraíram uma forte pneumonia e os médicos consideraram que ambos sofriam grave risco de vida. Gente, olha que situação, gente. As únicas testemunhas que eu tenho estão mais para lá do que para cá. Raquel, vamos pedir uma produção antecipada dessa prova aí. Vamos ouvir essa galera ou fazer uma ata notarial, alguma coisa, né? Para elas declararem o que elas viram, tá? Beleza.
Após ter recebido a alta médica, José procura o seu advogado, desejando obter uma indenização pelos danos experimentados. Com base nesses fatos, responda: a sociedade empresária de jardinagem pode ser civilmente responsabilizada pelos danos praticados pelo seu empregado, né? Gente, aqui você poderia utilizar a responsabilidade civil indireta pelo ato de outrem, né? O empregado responde pelo, né? O empregador responde pelo empregado que causa um dano no exercício da função ou em razão dela. Então aqui, ó, caso afirmativa a resposta, qual seria a natureza da responsabilidade civil da referida sociedade empresária? Gente, responsabilidade civil objetiva, tá? Então aqui eu posso utilizar tanto o Código Civil como também o Código de Defesa do Consumidor, tá? Depois, considerando o iminente risco de óbito de Marcos e Maria, existe algum mecanismo processual que permita preservar a prova que poderia ser futuramente produzida, tá? Aqui, gente, lembra, a gente vai ver o gabarito, deixa eu colocar primeiro aqui. O empregador é responsável pela reparação civil decorrente de atos praticados por seus empregados, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Isso está no 932, inciso 3. Inciso 3. A sociedade empresária responde objetivamente, independente de culpa, tá? Isso está no artigo 933. Então, eu posso responder tudo de acordo com o Código Civil, e aí ele deu uma segunda opção para quem quisesse também. Ou, nos termos do 14 do CDC, considerando que a vítima pode ser considerada consumidora por equiparação do serviço, né? É um consumidor por equiparação, bystander, artigo 17 do CDC, tá? Como aqui, gente, ele começa falando de empregado, empregador, eu iria para o Código, né, Civil, beleza? Lembra, nós temos aqui a chamada responsabilidade civil, é o momento aqui da gente fazer um esqueminha, olha aqui. Nós temos a chamada responsabilidade civil indireta, responsabilidade civil indireta, responsabilidade civil indireta pelo ato de outrem, ó. Ato de terceiro, ato de outrem. Não foi eu que pratiquei a conduta, mas por ter algum vínculo com aquela criatura, eu vou ser chamada a responsabilidade. Então aqui, gente, lembra, artigo 932, 933, 934. Além da responsabilidade ser indireta, ela também é uma responsabilidade objetiva. Essa galera responde independentemente de culpa, tá? Então aqui, gente, eu tenho os pais que respondem pelos filhos incapazes, pode ser uma incapacidade absoluta ou relativa, os filhos incapazes que estejam sob sua autoridade ou sob sua companhia, sim ou não, gente? Aqui, ó, eu tenho filhos incapazes que estejam sob sua autoridade ou sob sua companhia. O tutor e o curador também respondem pela conduta do tutelado ou do pupilo, tutelado, e do curatelado. Então, o tutor ou curador responde pelo ato, né, gente, do tutelado ou do curatelado. Beleza? Repito, os pais respondem pelos filhos incapazes que estão sob sua autoridade ou sob sua companhia. Isso acontece em relação ao tutor e curador pelo tutelado ou curatelado. E aqui também entra, gente, o empregador. O empregador em relação ao empregado. O empregador em relação ao empregado. Se o empregado causar um dano, tá? Imagina o seguinte, gente, esse empregado, ele causou um dano no exercício da profissão dele, da função dele ou em razão dela.
Então, o empregador responde, tá? Depois, o empregador pode se voltar em regresso, se demonstrar que o empregado agiu com culpa, né? A responsabilidade dessa galera, dos pais, do tutor e curador, do empregador, tá? O código, gente, ele vai falar assim: o dono de hotel e de hospedaria também responde pelos atos danosos dos seus hóspedes, né, dos seus educandos e aqueles que participam gratuitamente do produto de um crime, tá? Gente, se eu recebo um colar de pérolas do meu marido, tá? Ele assaltou uma joalheria e eu não tô sabendo de nada. Ele assaltou uma joalheria e ele me deu um colar de pérolas. Tudo bem? Eu participei gratuitamente do produto de um crime, tá? E o que, gente? Tô nem sabendo de nada. Mas aí, se, né, chegar ao meu conhecimento, Raquel, você responde civilmente? Civilmente eu respondo, gente. Raquel, mas você nem sabia que o cara tinha, né? Raquel, você nem sabia que o seu marido tinha assaltado uma joalheria. Mas eu participei gratuitamente do produto de um crime. Então, o que acontece? Eu, no mínimo, tenho que devolver o colar. Eu só vou responder na medida em que eu tive algum proveito. Então, qual é a minha responsabilidade? Devolver o colar. É isso que quer dizer quando eu digo assim, aqueles que gratuitamente participam do produto de um crime. Tudo bem? Então, gente, isso aqui é muito interessante, tá? Pode voltar. Essa galera responde objetivamente. Então, os pais em relação aos filhos incapazes, tutor e curador, tutelado, curatelado, empregador, empregado, tá? São tipos de responsabilidade objetiva. Tranquilos aqui? Só que eu quero só destacar para vocês, não deixem de ler também o artigo 928 do Código Civil, porque ele diz assim, e se o filho menor, o filho incapaz, pratica uma conduta, gera um dano e os pais não têm condições, pode sobrar para o próprio incapaz? Será que no Brasil o incapaz tem responsabilidade civil? Tem. Se ele tiver patrimônio e os pais não têm, eu posso atingir o patrimônio do incapaz. Só que o que, gente? A responsabilidade do incapaz, ela é subsidiária, ela é condicionada, tá? Então, eu também destaco, tá? Aqui, ó, gente, você vai colocar bem assim no seu material. Você vai colocar assim, ó, cuidado, cuidado com o artigo 928 do Código Civil, porque é possível no Brasil a responsabilidade civil do incapaz. Ela é subsidiária, tudo bem? Ela é condicionada, ela pode ser inclusive mitigada, reduzida, né, em respeito ao patrimônio mínimo ou mínimo existencial. Tudo bem até aqui, gente? Então, olha aqui, gente. É ele que não ousa fazer isso, né? Então, olha aqui, gente, vamos prosseguir, Brasil. Essa aqui também eu gosto, gente, eu gosto de todas, né? Fizemos mais uma questão aqui, né? Envolvendo o quê, gente? Envolvendo responsabilidade civil indireta do empregador pelo empregado. Mas se você quiser, você podia também ir lá para a legislação consumerista, né? A gente viu que tem de doce, tem de sal aqui. Poderia ir para a legislação consumerista também, né? E uma segunda questão Raquel, as testemunhas estão morrendo. E aí? O artigo 381, inciso 1º, prevê a admissibilidade da produção antecipada de prova, quando houver um fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Portanto, considerando o risco iminente de óbito das únicas testemunhas, José pode se valer da produção antecipada de prova, tá? Gente, vejam bem, aqui eu particularmente recorreria, né? Porque eu tenho duas opções. Como eu quero que as testemunhas declarem o que elas viram, né? Eu lá com o pé, sei lá, a perna decepada lá do cortador, do jardineiro. Então, ou eu poderia, gente, fazer uma ação de produção antecipada de prova, que é normalmente o que o gabarito vai querer de vocês, mas no dia a dia eu poderia pedir também, sabe o quê, gente? Uma ata notarial. Eu vou levar essa galera, ou levo o cara do cartório lá no hospital para ele colher a declaração dessas testemunhas. E aí eu transformo aquela declaração numa prova documentada.
eu também poderia utilizar aqui a ata notarial. Mas vocês já perceberam pelas questões que quando ele fica forçando a barra assim, né? Ah, como é que eu posso produzir essa prova antes? É porque ele quer que você fale da produção antecipada da prova. Mas no dia a dia, não podemos excluir, nesse caso aí, a possibilidade de uma ata notarial, que é o artigo 384 do CPC. Tudo bem? Beleza? Então vota. Raquel, o que mais? Questão. Antoniela, ela é garçonete de um famoso restaurante de Manaus. Ela foi vítima de um erro médico provocado pelo doutor Alexandre, que atuou com imperícia. Opa, Raquel, já tô vendo aí, ó, a culpa gigantesca. Lembra, quando a responsabilidade ela é subjetiva, a conduta do agente ofensor, ela tem que ser culposa. Tá? Conduta culposa, dano e nexo causal. Raquel, quais são as formas de exteriorizar a culpa? A culpa pode ser exteriorizada pela negligência, imprudência e imperícia. Repetindo, negligência, imprudência e imperícia são formas de exteriorização da culpa, quando a responsabilidade é subjetiva. Quando alguém falar de responsabilidade objetiva, tá? Civil objetiva, é porque eu tenho que ter conduta, dano e nexo causal. E eu não vou analisar o elemento culpa, porque a pessoa responde independentemente de culpa, tá? Então aqui, gente, aqui teve erro médico, tá? Ressalte que a vítima, durante suas férias, ela teve um mal súbito enquanto dirigia e acabou colidindo em um poste. Quando foi atendida na emergência de um hospital público do estado do Acre, ela é garçonete num famoso restaurante de Manaus, né? Então ela mora lá, beleza? Mas aí durante as férias, ela tava no Acre. E aí ela, né, gente, deu um piripapo aí dela, né, enquanto ela dirigia, ela bateu no poste, foi pro hospital público do Acre. Esse médico, né, agiu o quê, gente? De maneira imperita, a vítima acabou ficando paraplégica, o que resultou em gastos com cadeira de rodas, tratamento, reforma em sua casa, além da incapacidade laboral parcial. Vai ter que rolar tudo que eu tenho direito aqui, gente. Diante do contexto, Antoniela procura você na condição de advogado a fim de ajuizar uma ação que lhe assegure a reparação integral dos danos sofridos, dano material, moral, estético, contra o responsável. Gente, esse BO todo foi no hospital público do Acre. Então, eu vou entrar contra o estado do Acre, né? Fazenda pública. Ai, meu Deus, será que eu vou receber esse dinheiro, gente? Ou será que eu vou entrar na fila do precatório? Né? Requisição de pequeno valor, como é que vai ser isso? Volta. Raquel, quem será a parte demandada? E como se classifica a responsabilidade, o que, gente? Civil, nesse caso, apresentado. Gente, aqui é o Estado, né? Então, a responsabilidade, quem vai ser colocado no polo passivo? O Estado do Acre. Responsabilidade objetiva, tá? Então, volta aqui para mim. Olha que interessante, gente. A ação deve ser proposta contra o Estado do Acre. É fazenda pública. Tratando-se de uma responsabilidade objetiva, baseada no risco administrativo, né? Conforme o 37, parágrafo 6º da Constituição. Quem quiser também, ó, artigo 43, né? 43 do Código Civil, tá? E o 927, parágrafo único. Então, olha que interessante. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores, se houver por parte deles culpa ou dolo. Gente, o médico, eu já sei que ele tem culpa, porque na questão já falou que ele atuou com imperícia. Então, né, como a gente está na prova de civil, eu daria preferência para o artigo 43, tá? Mas quem quiser colocar o 37, parágrafo 6 da Constituição também, tá? E qual é o artigo 927 diz que, parágrafo único, haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implica por sua natureza risco para os direitos de outrem, né? Que vocês sabem disso, quando a gente está falando de responsabilidade civil objetiva, o artigo principal do Código Civil é o 927, parágrafo único.
ele traz para a gente uma cláusula geral de responsabilização objetiva, tá? Então aqui, gente, lembra, Raquel, a fazenda pública, o ente público, ele responde objetivamente pelos seus agentes, tá? Aí, lembra, gente, aqui é a chamada teoria do risco administrativo, né? Porque ou eu vou responder objetivamente porque a lei manda, ou porque a atividade normalmente desenvolvida pelo sujeito expõe os demais a uma situação de risco. Aí você tem, gente, risco administrativo, risco profissional, risco da atividade, né, risco proveito, risco criado, tem o risco integral, que são aquelas pessoas que respondem sem culpa, independente de culpa, e não pode ser alegada nenhuma excludente da responsabilidade civil, né? Risco integral, nós temos questões nucleares, questões ambientais e crimes de guerra e terrorismo, tá? Então volta. Raquel, entendi. Então aqui a ação vai ser contra o Estado e ele responde objetivamente, tá? O principal aqui, gente, era o 43 e o 927, parágrafo único. Tudo bem? Depois, letra B. Uma vez condenada a parte requerida, como é que a Antoniela deveria proceder para receber o seu crédito? Gente, ela entrou com uma ação contra o Estado, ela ganhou. Imagina que a decisão transitou em julgado, ela pediu todos os danos que ela tinha direito, né? Ela pediu dano material, dano moral, dano estético, alimentos indenizativos ou ressarcitórios, porque ela ficou paraplégica, né? Então ela teve uma redução da capacidade laboral. Eu, né, dependendo do valor, como é que eu vou receber? Provavelmente eu vou receber por meio de precatório, né? Porque aqui é um cumprimento de sentença contra a fazenda pública, né? Então, olha aqui, gente. Havendo condenação do Estado, a depender do valor, tá? Havendo condenação, Antoniela receberá ou por meio de precatório ou por meio de requisição de pequeno valor. Como se trata de um crédito estadual, se o valor não ultrapassar 40 salários mínimos, pode a autora exequente receber por meio de requisição. Se o valor for superior, a Antoniela pode renunciar o valor a mais para receber por meio de RPV ou receber o valor integral por meio do precatório, por se tratar de cumprimento de sentença especial em face da Fazenda Pública, né? Então, essa parte, ela está no 535, parágrafo 3º, incisos 1 e 2, e também, gente, o artigo 100 da Constituição, tá? Aqui, gente, lembra, quando o cumprimento de sentença, ele é contra a Fazenda Pública, ele é um cumprimento especial, tá? Então, eu faço requerimento nos mesmos autos, mando intimar pessoalmente a Fazenda Pública, para ela, em 30 dias, impugnar. Se ela não impugnar, ou se a impugnação não for acolhida, aí eu vou para a etapa de receber, tá? Aí, o valor, gente, sendo muito alto, precatório, tá? E aí, sendo um valor que não ultrapasse, né, os parâmetros legais, eu posso receber de uma maneira mais facilitada por meio da requisição de pequeno valor. Na matriz de vocês, eu explico isso um pouco melhor. Tem a aula de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública e tem também a aula dos juizados. Se você quiser dar uma revisada na matriz, que é a aula que eu falo do Juizado Especial Federal e da Fazenda Pública. Por quê, gente? São ações contra o Estado, contra a União. E aí eu vou dizer, olha, dependendo do valor, você vai receber por precatório ou por requisição de pequeno valor. Raquel, mas e aí? Gente, se fosse um crédito, aqui eu já vou ajudar vocês. Se fosse um crédito federal, tá? Até 60 salários mínimos, eu receberia por meio de RPV. Beleza? Se fosse um crédito estadual, é até 40. Passou disso, ou eu renuncio para receber rápido, ou eu vou para a fila do precatório. E se for municipal, até 30 salários mínimos. Passou desse valor, é precatório. Tudo bem? Falou em precatório, artigo 100 da Constituição. Tudo bem? Então, fiquem ligados aí, tá? Porque, gente, quando envolve fazenda pública, né, a gente tem algumas mudanças consideráveis, tá? Então, ó, eu revisaria, já que aqui ele tá falando de fazenda pública, eu já revisaria o 496
do CPC, que fala sobre remessa necessária ou reexame obrigatório, tá? Eu já revisaria também o artigo 75, quando você entra com uma ação contra o Estado, quem representa o Estado é o procurador, né? Então, representação judicial, e também revisaria a parte das prerrogativas do advogado público, né? O advogado público, ele tem direito a prazo em dobro, exceto quando a lei prevê um prazo próprio, e tem direito à intimação pessoal por carga, remessa ou meio eletrônico. Então aqui, ó, isso já caiu também. Você daria uma olhadinha no 182 ao 184. Gente, muito legal isso aqui, viu? 182 ao 184. Para revisar um pouquinho sobre o advogado, o que, gente? O advogado público. Raquel, essa parte aí da execução, do cumprimento de sentença, quais são os artigos? Gente, só o 534, ó, cumprimento de sentença contra a Fazenda, 534 e 535. Você já revisa o passo a passo do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. Tudo bem? Então aqui, ó, gente, a casadinha de artigos e a gente já teria matado esse tema aqui. Sim ou não? Vamos prosseguir? Vamos prosseguir, gente. Preciso aqui tomar um pouquinho de água. Raquel, super entendi. A execução, gente, contra a Fazenda, ela é uma execução especial, diferenciada, assim como a execução que envolve obrigação alimentar. Tá? A execução que envolve obrigação alimentar, lembra, eu posso executar alimentos pelo rito da penhora, pelo rito da prisão, ela também é tida como uma execução especial. Volta para mim. Raquel, entendi. Olha que interessante. Isso, Patrícia falou uma coisa importante, tá? Juizado especial não se aplica prazo em dobro, né? Exatamente. Esse prazo que o procurador tem em dobro, ele não se aplica no Juizado Especial Federal e da Fazenda Pública. Perfeito, Paty, não se aplica. Por que não aplica? Porque está na lei do juizado. Lembra que o juizado tem outros princípios. O juizado, ele é mais célere, né, gente? Ele é mais o quê? A ideia de celeridade, de informalidade, de simplicidade, né? Olha a próxima questão. Aqui ficou meio perdido, né, o 932. Gente, olha isso aqui. Essa questão, a gente já fez ela de outras maneiras, tá? Em outros encontros aí. Juliana adquiriu uma nova TV em uma loja popular de eletrodomésticos, a fim de assistir. Olha que interessante, gente. Essa questão aqui é maravilhosa. Deixa eu só ver se está tudo ok aqui. Então, olha o que eu tenho aqui para vocês. Um minutinho aqui. Ela comprou, a Juliana adquiriu uma TV numa loja popular de eletrodomésticos a fim de assistir aos jogos da Copa do Mundo. Todavia, dia 14 de novembro de 2022, saiu para trabalhar e deixou Giovana com a babá Andressa. Enquanto Giovana assistia mais um capítulo de Galinha Pintadinha, a babá foi preparar a mamadeira e o televisor explodiu, de maneira que uma peça atingiu o olho direito da criança de 4 anos de idade. E aí, gente, desesperada, Andressa comunicou o ocorrido à mãe e levou a menor para o hospital particular mais próximo, tá? De Uber. Após a realização de uma cirurgia de emergência, os médicos responsáveis afirmaram que a menor perdeu a visão do olho, né? Qual foi o olho? O olho direito. Ó, perdeu a visão. Em um quadro reversível, além da considerável cicatriz na testa. Ó o dano estético aqui, gente. Posteriormente, ao entrar em contato com a fabricante da TV, o fabricante falou assim, que só estava autorizado a trocar o aparelho, né? Olha aqui, gente, o fabricante falou assim, a única coisa que eu posso fazer, dona Juliana, é te dar uma outra TV. Não posso ser responsabilizado pelos danos experimentados por Giovana, uma vez que foi a Juliana que adquiriu o produto, não constando o nome da vítima na nota fiscal. Que loucura, né, gente? Meu Deus. E como é que fica aí o consumidor, né, por equiparação?
que é toda aquela galera que de alguma forma for o quê, gente? For vítima de um acidente de consumo, né? Então aqui, gente, essa justificativa aqui do fabricante, né, furada, tá? Só que lembra, gente, a nossa amiguinha, ela tem 4 anos de idade. A fabricante pode ser responsabilizada pelos danos sofridos por Giovana, gente? Claro. Justifique, em caso afirmativo, como seria essa responsabilidade quanto ao elemento subjetivo? Gente, a responsabilidade aqui é objetiva. É um fornecedor, aqui no caso, é responsabilidade pelo fato do produto. Não é nem fato do serviço, é fato do produto. Explodiu, né? Responsabilidade objetiva, tá? E aí o quê? Ela, a nossa amiguinha aqui, Giovana, é uma consumidora por equiparação. Gente, a fabricante pode ser responsabilizada? Sim. Você tem que falar do caso, o artigo 17, consumidor por equiparação, usar o dispositivo do CDC que fala da responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos. Nesse caso, em qual prazo prescricional Giovana pode exercer sua pretensão? Qual é o termo final? Gente, a Giovana, em 2022, ela tinha o quê, gente? Ela tinha, quando aconteceu o acidente, ela tinha 4 anos. 4 anos. O prazo só começa a contar para ela quando ela completar 16 anos. Porque o prazo de prescrição, lembra, o prazo prescricional, ele não corre nem a prescrição, nem a decadência, corre para pessoas absolutamente incapazes. Então, o prazo para ela só começaria a contar, né, gente, quando ela completasse 16 anos. E aí, quando ela completasse os 16, ela teria 5, né? São 5 anos aí para poder o quê, gente? Para poder pleitear a indenização. Porque, gente, é o artigo 27 do CDC. Então, olha aqui. Em qual prazo prescricional Giovana pode exercer a sua pretensão? 5 anos. A partir de quando? De quando ela completasse 16 anos. Aqui você tem que usar o Código Civil também, porque o Código Civil é que diz, não corre prazo de prescrição para pessoas absolutamente incapazes. Então, né, você poderia até usar o artigo 3º, dizendo que ela é absolutamente incapaz, né? Então, olha quantas informações, gente. O fabricante pode ser responsabilizado? Sim, uma vez que a situação traz uma hipótese de acidente de consumo envolvendo o consumidor por equiparação, né? Não precisa colocar em inglês, tá, gente? Consumidor por equiparação, tá lindo. Artigo 17. Esse consumidor por equiparação, ele também é chamado de bystander, sendo a responsabilidade da fabricante de natureza objetiva. Será responsabilizada independentemente de culpa ou dolo, com base na teoria do risco, né? É responsabilidade objetiva pelo fato do produto. Aqui é o artigo 12. Se fosse, gente, o fato do serviço, aí seria o 14, tá? Então aqui, deixa eu ver aqui. Gente, essa parte do incapaz, né? Aqui, o prazo prescricional é de 5 anos, conforme o artigo 27, mas só começa a contar quando Giovana completar 16, né? Em respeito à causa impeditiva prevista no 198. Se você quisesse justificar que ela era, no tempo do acidente, absolutamente incapaz, você ia colocar o 3º do Código Civil. 3º, ok? Artigo 3º do Código Civil. Porque olha o que diz o Código Civil, ADA, né? Artigo 198, não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o artigo 3º, tá? Aqui é Código Civil. E o artigo 3º fala sobre pessoas que têm menos de 16 anos, tá? Lembra, se a pessoa tem 16 anos ou mais e menos de 18, ela é relativamente incapaz. Aí já seria o artigo 4º do Código Civil. Tudo bem? Então, nessa parte de prescrição, pode ter o quê, gente? Né? O Robson falou assim, professor, em inglês fica mais chique. No inglês fica mais chique, né, gente? Mas na hora que você tá no desespero lá da segunda fase, você não tá conseguindo escrever nem português direito. Por isso que eu falo, não fica inventando não, gente. Porque isso não vai trazer mais ponto para você, né? O cara vai querer encontrar nessa questão o 17 do CDC, que é consumidor por equiparação.
né? Então, é claro, a gente trabalha ao longo das aulas expressões em latim, alemão, em inglês, né? Só que o que, gente? Na hora, se você lembrar do bom e velho português, coloca o português, porque vocês sabem o que eu tô falando. O nervosismo toma conta da gente, a gente começa a gente não consegue, gente, nem colocar o plural direito nas questões, né? A Raquel, eu não tô conseguindo nem colocar o plural aqui das palavras. Você vai ficar inventando de colocar o trem em inglês, gente? Tá dando conta nem do português, né? Então, deixa o chique para quando você já tiver com a carteirinha, porque aí você pode consultar o Google, né? Porque aí o corretor do Word vai te, né, corrigir, tá? Na prova da OAB, gente, é segura na mão de Deus e vai, viu? Então, o básico, gente, sempre dá certo, tá? Não fique inventando moda, não. Beleza? Né? Deixa só o consumidor por equiparação, tá bom? Que a gente gosta, né? A gente gosta de complicar, né? De colocar mais bonito. Mas, ó, gente, isso aí, ó, não serve pra nada, né? Isso aqui é pro ego, né? Olha que interessante. A Ada gostou, né? Liga o som da trombeta. É porque eu não consigo compartilhar, gente, figurinha no chat. Eu tenho a figurinha do WhatsApp, gente, brincadeira. Eu vou colocar um dia, vou colocar essa figurinha no material, vou conseguir fazer um recorte dela. Gente, é uma capivara, que eu amo capivara. É uma capivara, gente, conversando com a Alexa. Aí ela fala assim, Alexa, por favor, tocar a 7ª trombeta do Apocalipse. Essa figurinha eu tô presa nela, porque eu acho que eu passo o dia inteiro pedindo pra Alexa tocar as trombetas do Apocalipse, né? E é muito engraçado, gente. Vocês sabem que eu apelidei a Roberta de capivara, né? Ela vai me matar, gente, se ela ver isso. Porque a Roberta, ela tem uns dentinhos bem pequenininhos da frente, né? Só que assim, gente, não comenta isso com ela porque ela não gosta, sabe? Isso é bullying. Ela não gosta, ela fica triste, né? Que ela fala assim, que ela sorri e os dentes dela não aparecem. É coisa da cabeça dela, gente, é loucura dela. E aí, eu chamava ela de capivarinha, né? Aí eu tenho vários apelidos pra Roberta, mas um deles é capivara. E aí ela, toda vez que eu vejo, gente, tudo que tem capivara eu só lembro dela. Eu mando, né, aqui no parque perto da minha casa, tem um parque ecológico e tem muitas capivaras. Quando eu vou passear com o Bambam, eu fico lá tirando foto e mandando pra ela, falando assim, ah, bonito, né, saiu e nem me chamou. Aí ela dá risada, né, então ela sabe. E aí essa figurinha, gente, do WhatsApp, ela é uma capivara. Então eu me acabo total. Mas vamos voltar pra nossa realidade aqui, gente. Né? Simbora. Aqui eu coloquei para vocês, gente, ó, o prazo então é de 5 anos, acidente de consumo. Aqui, gente, tá tudo mastigado, tá? Depois é só vocês lerem, tá? Artigo 12, falando sobre, né, a questão da responsabilidade pelo fato do produto, beleza? O artigo 17 do consumidor por equiparação, o 27 falando do prazo e o 198 falando de algumas causas impeditivas ou suspensivas da prescrição. Tá? Questãozinha linda e, gente, acontece, tá? Ela é cobrada na prova sim, tá? Quando o assunto é consumidor. Olha essa questão, gente. Janaína voltava da faculdade de odontologia quando foi atropelada. Gente, ela foi atropelada na faixa de pedestres por Lúcio, vindo a sofrer danos materiais, morais e estéticos. Ressalte-se que Lúcio, ele prestou os primeiros socorros e acompanhou a vítima até o hospital. Após a alta, Janaína procurou Lúcio e exigiu uma indenização no valor de 50 mil. Então aqui, gente, a relação aqui foi entre Janaína e Lúcio, né? Foi o quê, gente? Um atropelamento. Atropelamento. Então aqui, ó, responsabilidade aquiliana, beleza? Subjetiva, do Lúcio. Aí, gente, ela chegou pro Lúcio e falou assim, ó, Lúcio, você tem que me pagar 50 mil. Lúcio destacou que Janaína não sinalizou antes de entrar na faixa de pedestres. Então, assim, gente, ele até ajudou ela, né? Foi pro hospital e tal. Aí, quando a Janaína cresceu, falou assim, ó, 50 mil. Aí ele falou assim, ó, não é bem assim não, Janaína. Ele colocou aqui, ó, você não sinalizou antes de entrar na faixa de pedestres, razão pela qual você contribuiu, o quê, gente? Para o dano experimentado. Você deu causa ao dano. Janaína, por sua vez, alegou que Lúcio estava, o quê, gente? Bem acima da velocidade.
Isso. A Ada já falou aqui, viu? Culpa concorrente. Todo mundo estava errado, né? Uma entrou na faixa correndo, desesperada, o outro estava acima da velocidade. Então aqui, gente, todo mundo está contribuindo para esse dano. Tá bom. 30 dias após o ocorrido, Lúcio pediu para conversar com Janaína. Oportunidade em que ficaram mais íntimos e começaram a namorar. Complicado, né, gente? 1 ano após o acidente, se casaram e estão juntos há 4 anos. E aí, Brasil? Gente, no dia que aconteceu o acidente, né, ela foi atropelada. Naquele dia, o direito dela foi violado. Então, ela sabia que era o Lúcio, o responsável, né, foi ele que atropelou ela. Na hora que o direito é violado, começa a contar o meu prazo de prescrição. Aqui é uma responsabilidade aquiliana, né? Então, quanto tempo a Janaína, ela teria para poder exigir essa indenização? Raquel, reparação civil, responsabilidade aquiliana, 3 anos. 3 anos seria o prazo. Aqui está lá no artigo 206 do Código Civil, o prazo de prescrição para exercer a reparação civil, quando eu tenho responsabilidade aquiliana, 3 anos. Gente, já tinha passado o quê? Aqui ele está dizendo aqui, ó, eles ficaram mais íntimos. 1 ano após o acidente, eles se casaram. Então, o que acontece? O prazo de prescrição tinha começado a contar. Na hora que eu me caso com o ofensor, o casamento é uma causa suspensiva. Então, já tinha passado 1 ano. Beleza, faltavam 2 para prescrever. Mas aí, em virtude do casamento, suspende o prazo. Se a Janaína divorciar, ou até mesmo se separar de fato do Lúcio, o prazo volta a contar. Então, mas o casamento aqui é uma causa suspensiva do prazo, tá? Então aqui, gente, é correto afirmar que Janaína, ela não pode mais exercer sua pretensão em virtude da prescrição, porque eles já estão juntos há 4 anos. Só que enquanto eles estão juntos, gente, desde o casamento, o prazo não conta, tá? Não, tá? Gente, aqui não é interrupção, não é o artigo 202 do Código Civil. É causa suspensiva. Se a gente separar, ele volta a contar de onde parou. Então, se a gente divorciasse, eu ainda teria os 2 anos para poder correr atrás disso, tá? Não zero o cronômetro, não é interrupção, é suspensão. Tudo bem? Então, aqui, ó, prescreveu? Não. Embora o prazo prescricional aplicável seja de 3 anos, que é o artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, beleza? O casamento de Lúcio e Janaína é uma causa suspensiva do prazo, que é o artigo 197, inciso 1º, que só voltaria a contar a partir da separação, de fato, né, ou divórcio do casal. Tudo bem? Gente, aqui é suspensão. Depois, ele volta a contar de onde parou. Beleza? Pode voltar comigo. Raquel, caso a ação indenizatória fosse promovida em face de Lúcio, você alegaria o que na defesa do cliente? Se de fato a Janaína entrasse com a ação indenizatória contra o Lúcio, gente, qual é a matéria de defesa que você ia alegar? Lembra que ele falou? Olha, ela afirmou que ele estava acima da velocidade da via, mas ele disse na questão, no enunciado, que ela não teria sinalizado, né? Ela teria o quê, gente? Já entrado na faixa de pedestre. Então, aqui alguém já tinha falado, acho que era a Ada, né? Eu alegaria na defesa do meu cliente pelo menos uma culpa concorrente, porque a culpa concorrente, ela é capaz de reduzir o quantum indenizatório. Então aqui, ó, alegaria culpa concorrente da vítima a fim de reduzir o valor da indenização. Onde é que está isso, Raquel? Essa questão de culpa concorrente, artigo 945. Gente, toma bastante cuidado, tá? Ficou claro, Patrícia? Essa questão que não é que interrompe prazo, tá? Se fosse causa interruptiva, zeraria o prazo. Ele começaria a contar tudo de novo. O caso aqui é de suspensão, tá bom? Então aqui, ó, gente, não confundir culpa concorrente, porque a culpa concorrente, ela reduz o valor da indenização. Isso aqui é diferente de culpa exclusiva. É diferente de culpa exclusiva
da vítima. É diferente de culpa exclusiva da vítima, porque a culpa exclusiva da vítima, ela quebra o nexo causal, afastando a responsabilidade civil. Quebra o nexo causal e afasta, vem comigo, afasta a responsabilidade civil. Tranquilos, tranquilos? Tá? Então, ó, culpa exclusiva da vítima, quebra do nexo causal, afasta a responsabilidade civil. É diferente de culpa concorrente. Aqui, gente. Isso, Patrícia. Suspensão. Suspensão, pausa, interrupção, zero. Lindo, é isso mesmo, tá? Gente, tranquilo até aqui? Sim ou não? Vamos prosseguir? Olha essa. Essa caiu no exame 37. Vamos ver o que eu tenho aqui para vocês. Vamos lá. Aqui, tudo bem? Voltando aqui, gente, para nossa questãozinha. A Dalgisa, ela recebeu atendimento de urgência num hospital privado, tá? Deixa eu colocar uma outra corzinha aqui. Precisando submeter-se a uma cirurgia. Após o procedimento realizado pelo médico Vitor, ela ficou com uma sequela permanente, tá? Consistente na perda parcial do movimento do braço esquerdo. Então aqui, gente, ela ficou com uma sequela, tá? E, em decorrência disso, ajuizou uma ação por danos materiais e morais apenas em face do médico, não foi do hospital. A responsabilidade, gente, do hospital, tá? Enquanto um fornecedor de serviços, seria uma responsabilidade civil, o quê? Do hospital é objetiva. A responsabilidade do médico, enquanto profissional liberal, é subjetiva. Então, ó, em contestação, Vitor impugnou especificamente todas as alegações da autora, negando a verificação de quaisquer dos requisitos autorizadores do dever de indenizar. Ele se defendeu. Então, a Dalgisa entrou com uma ação em face do médico. O Vitor é o médico. A responsabilidade do médico é subjetiva, tá? Ela entrou contra o médico, enquanto profissional liberal, responsabilidade civil subjetiva. Teria que provar a culpa dele, né? A negligência, a imprudência, a imperícia, tá? Beleza. Raquel, instadas as partes a se manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, pugnou a Dalgisa pela produção de uma prova testemunhal e arrolou como testemunhas os membros da equipe médica que participaram da cirurgia, cuja oitiva seria necessária para demonstrar que o réu aparentava ter consumido bebida alcoólica pouco antes de ingressar no centro cirúrgico. Opa, se eu provar isso, eu provo a culpa. Tá tudo lindo. Na decisão saneadora, artigo 357 do CPC, o juiz indeferiu o pedido de prova testemunhal de Adalgisa por entender que, em se tratando de relação de consumo, a questão fática que a autora pretendia comprovar seria irrelevante. O juiz pirou aqui, né, gente? Mas o juiz indeferiu a testemunha. Quando o juiz indefere a testemunha, é uma decisão interlocutória. E essa decisão, gente, não está no 1015. Não cabe agravo de instrumento, tá? Então, ficam essas informações na cabeça. A questão que a autora pretendia comprovar por meio da prova testemunhal é relevante para a configuração do dever de indenizar imputado ao médico, ao réu? É relevante, sim. Porque artigo 14, parágrafo 4º, né, ele é um prestador de serviço, ele é um profissional liberal, e aí a responsabilidade dele se apura mediante culpa. Então, a culpa tem que ser demonstrada, né? Então, seria importante ouvir as testemunhas? Sim. Então, aqui, ó, gente, a alegação de que Vitor teria realizado o procedimento cirúrgico sob o efeito de álcool presta-se à caracterização de uma conduta culposa,
E aí você não precisa escrever, né? Ó, ele é um profissional liberal, segundo o artigo 14, parágrafo 4º do CDC, responde subjetivamente, e a culpa poderia ser demonstrada por meio das testemunhas, já que ele tinha bebido. Então isso é um indicativo de culpa, que se exterioriza por meio da negligência, imprudência, imperícia, tá? Então, ó, a alegação de que Vitor teria realizado o procedimento cirúrgico sob efeito de álcool presta-se à caracterização de uma conduta culposa por parte dele. O requisito da culpa mostra-se necessário para a configuração do dever de indenizar, no presente caso, porque, embora a relação entre as partes seja consumerista, a responsabilidade do médico sujeita-se ao regime subjetivo, que depende da demonstração de culpa. Aqui, gente, ó, o principal é o 14, parágrafo 4º, mas ele colocou também o 951 do Código Civil. Portanto, trata-se de uma questão relevante para a demonstração do direito, tá? Se você quiser, já anota embaixo do 14, parágrafo 4º do CDC, já anota aí, gente, artigo 951 do Código Civil, para você já citar tudo, tá? Depois, restando irrecorrida a decisão que indeferiu o pedido de prova testemunhal, essa decisão aqui não podia ser recorrida de imediato, porque não cabe agravo de instrumento, tá? Dessa aqui não cabe agravo. Por que não cabe? Porque não está nas hipóteses de cabimento do 1015 do CPC. Então, restando irrecorrida a decisão que indeferiu a prova de Adalgisa, resta operada a preclusão quanto a essa questão? Gente, se não cabe agravo, inicialmente não tem preclusão. Eu posso discutir essa interlocutória no futuro, na preliminar da apelação ou nas contrarrazões. Então, vem comigo. Gente, não, a decisão que indefere o pedido de prova testemunhal não é passível de impugnação pela via do agravo. Assim, a questão não se sujeita aos efeitos da preclusão, tá? Podendo ser alegada como preliminar de eventual recurso de apelação interposto por Adalgisa ou em contrarrazões. Isso é o que consta do 1009, parágrafo 1º, tá? Aqui a Patrícia falou assim, a preclusão, ela só opera por desídia da parte? E aí, gente? Quem pode me responder isso? Gente, preclusão, tá? Pode ser uma preclusão temporal, quando você perde o prazo. Ela pode ser uma preclusão lógica, quando você pratica uma conduta inicial que é incompatível com a segunda. Por exemplo, eu renuncio o prazo do recurso e logo em seguida eu recorro. Isso é uma preclusão lógica. E quando eu já pratiquei o ato anteriormente, que é a preclusão consumativa. Então, por exemplo, o juiz me deu 15 dias para contestar. Eu apresentei uma contestação com 10 dias. Vi que a minha contestação estava horrível. Então, o que eu fiz, gente? Apresentei uma outra contestação até o 15º dia. Gente, não é esculhambada assim não, Brasil. Essa segunda contestação, houve preclusão consumativa. Você já praticou o ato antes. Você já tinha entregado uma contestação no 10º dia. Essa segunda eu não vou nem olhar. Vou pedir para desentranhar, para deixar indisponível no sistema. Quero nem saber. Então, são os 3 tipos principais de preclusão. A temporal, a lógica e a consumativa, tá? Aqui você vê que sempre tem o quê, gente? Um comportamento ainda, né, que seja fora do prazo, incompatível, mas tem uma conduta aí da parte que é prejudicada. Tudo bem? Beleza? Olha lá, mais uma questão para conta, pode ser? Então aqui, gente, coloquei aqui o artigo, ó, gente, falando de o 14, parágrafo 4º, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa, tudo bem? Pra gente não perder. E, né, coloquei mais uma vez o 27, falando da prescrição dentro do Código de Defesa do Consumidor, né? E o artigo 14, falando sobre responsabilidade pelo fato do produto, né? Fato do produto, aliás, desculpa, o artigo 14 é o fato do serviço, o 12 que é o fato do produto, beleza? Que seria aquele caso lá que a gente viu da televisão que explodiu, né? Ali já é fato do produto. Quando é aqui, erro médico, fato do serviço, beleza? Gente, vamos prosseguir, tá? Aqui nós temos uma questão também do exame 41. Eu vou fazer, gente, uma quebra de bloco rápida, tá? A gente tem aí mais uns 40 minutinhos, só para eu dar uma
respirada aqui e eu já volto, pode ser? Então, pode voltar aqui.